Fique por dentro. Entrevista. E hoje nós estamos com o administrador de empresas e sócio-diretor da iSetor, Eric Krulikowski. Seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada aqui pela sua disposição em falar com a gente sobre empreendedorismo. Olha, acho que muita gente sonha aí em ser seu próprio chefe. Você tem visto muito disso, Eric? Bastante. O Brasil ele vive um movimento assim, muito interessante que as pessoas... vou dizer assim, talvez um movimento de uns 3 a 5 anos, que as pessoas cada vez mais querem ter seu próprio negócio, cada vez mais veem o empreendedorismo como uma forma também de trabalhar, encontrar outros desafios. E, Eric, como que essas pessoas têm se saído? Então, a gente, de alguma maneira, ainda existe muito mito sobre o que é abrir um negócio, né? Então, isso que você acabou de falar, da pessoa que quer se libertar do chefe e quer ser o próprio chefe, né? Então as pessoas elas vêm com essa, vamos dizer assim, com essa vontade na hora de abrir um negócio e algumas vezes a coisa não é tão fácil assim, né, para você gerir um negócio no começo, porque você precisa ter, além de ter pessoas certas do teu lado, pessoas que te complementem, você precisa ter muita persistência, muita perseverança para o negócio dar certo, porque é uma coisa de médio prazo, né? Perfeito, ou seja, Eric, a gente pode constatar aí pelas suas palavras que talvez a pessoa vai muito com o sonho, mas com pouco planejamento, mais ou menos isso? Ah, muito, bastante, viu? Logicamente que o sonho é o que move a pessoa, a gente precisa, o negócio é movido de sonho, afinal de tudo, né? Sim. Mas não é a mesma forma, quando você está dentro de uma empresa e quando você vai para o negócio, sua postura não pode ser a mesma. As pessoas, muitas delas, vamos supor que você tenha uma pessoa que sabe fazer muito bem uma coisa, pode ser até um jornalista, pode ser um administrador, alguma coisa assim, mas a competência que você precisa para gerir um negócio é um pouco diferente, né? Então, e a falta de planejamento, ela acaba piorando as condições e piorando um pouquinho, vamos dizer assim, o empreendedor tem mais dificuldade para fazer um negócio dar certo. Sim, perfeito. Então, a gente poderia dizer que existe aí um perfil ou algumas características que o empreendedor precisa ter para se dar bem? Claro, claro. Tem um livro muito interessante que chama O Mito do Empreendedor, que ele tipifica um pouco como é que seriam algumas características que uma empresa, ou mesmo até um empreendedor, precisa ter. Uma empresa, ele precisa ter esse lado do empreendedor, que é o lado visionário, o lado sonhador, que é a pessoa que move a empresa, né? Mas também uma empresa precisa ter um lado administrador, que é o lado que planeja, o lado que pensa na organização das coisas. E também precisa ter um lado técnico, que são as pessoas que executam a operação. Então, uma empresa ela é bem equilibrada quando você tem esses 3 perfis trabalhando juntos. Se uma empresa tem só muito empreendedor, é uma empresa que vai estar sempre fazendo projetos novos, mas não se estabelece. Uma empresa que tem só uma vocação administradora, uma empresa que vai ficar muito presa a só planejar e executar pouco e sem sonhar. E uma empresa que for só baseada em operação e técnica não vai ter a visão do todo, né? Então é legal porque esse livro tipifica os perfis necessários para uma organização e essa, na verdade, é o que precisa para uma empresa dar certo e poder crescer. E assim, o empreendedor, quando vai abrir um negócio, ele tem que trabalhar um pouquinho de cada coisa, enxergar que o seu papel agora é gerir o negócio, né? Não é só entregar e se preocupar, ele tem que se preocupar com o cliente, tem que se preocupar com vendas, tem que se preocupar com a parte financeira de uma maneira muito forte. Perfeito, ou seja, aqueles que estão nos ouvindo agora já podem aí se autoavaliarem, perceberem se estão aí já com essas características, o que precisa ser mais trabalhado e se interessarem também pelo livro, então irem atrás para realmente conseguir aí dar o primeiro passo. Eric, qual que seria então o primeiro passo para isso, hein? Eu diria que o primeiro passo é dar o primeiro passo mesmo, né? Eu já vivenciei situações onde empreendedores eles começam a abrir um negócio sem mínimo de planejamento e o outro extremo também que pessoas que ficam às vezes 6 meses ou 1 ano tentando elaborar um plano de negócios e sem ir para a rua, né? Sim. Então, na verdade, o equilíbrio é a melhor parte, né? Hoje em dia você tem vários instrumentos à disposição, tanto para fazer um plano de negócio de uma maneira consistente dentro de negócios, mas se você só ficar fazendo plano e ficar no escritório, o negócio ele não se viabiliza. Na verdade, uma empresa ela se viabiliza quando você consegue ter um pensamento sobre ela, consegue enxergar onde você tem que ir e você vai a campo. E é lógico que nesse caminho a gente toma muito não. Tem algumas coisas que a gente acreditava que eram
verdades no teu negócio, às vezes não são, às vezes tem gente que abre um negócio pensando que sua rede de amigos vai ser importante, né? Uma pessoa que tem uma rede muito boa, tem um networking, e fala assim, não, com a minha rede eu consigo alavancar meu negócio, e daí de repente você começa o negócio e vê que não é bem assim, né? Então, tão importante quanto você planejar bem, você saber onde você quer chegar, é você também dar o primeiro passo mesmo, sabe, Renata? Dar o primeiro passo e você ir sempre testando. Gostei disso que você ressaltou, desse equilíbrio, né? Tem pessoas que pensam demais e estão agindo pouco e outros que acabam agindo e deixaram pensar para depois, né? Então, esse equilíbrio realmente nas ações. E, Eric, tem como a pessoa saber, a pessoa que está ouvindo a entrevista, já ficou animado, saber se é a hora certa de ela arriscar? Tem como medir qual que seria o momento adequado? É difícil você medir o momento adequado, até porque você tem uma coisa que às vezes, uma demanda muito forte. A pessoa está com um desejo absurdo de empreender, e aí, para essas que já vão se jogar, eu recomendo, pega um paraquedas, para um pouquinho, pensa, coloca no papel o negócio, vê como é que você pode esse negócio vingar, faz pelo menos uma estrutura básica, um modelo de negócio para ver como é que ele vai funcionar, para ver se ele se sustenta, né? A pessoa, para abrir um negócio, ela, além do desejo, ela precisa entender se o negócio vai dar o dinheiro que ela tá esperando, que pessoas ela precisa ter do lado. Então, para aqueles que estão com aquele desejo enorme de abrir um negócio, é difícil qualquer pessoa demover da ideia, né? Sim. Mas eu recomendo fazer isso. Primeira coisa, pega um paraquedas, dá uma lida no assunto, procura estruturar esse pensamento. Você tem parceiro, geralmente, você tem um pessoal do Sebrae que eles são muito bons nos negócios assim, que são tradicionais, de comércio, etc. O Sebrae tem muitos materiais a respeito. Para quem vai abrir empresa de serviços, tem outras situações e outros materiais que você pode ler também antes de abrir um negócio. E para aqueles que estão pensando com um futuro distante, é importante pensar mesmo se quer empreender, se tem essa vontade, ir amadurecendo aos poucos, porque muda radicalmente o estilo de vida, né? Você tem que pensar quanto você precisa ganhar no final do mês, como é que você é na questão de gerenciar pessoas, como é que você é na parte comercial. Você tem que se fazer uma autoanálise boa, interessante, assim, e eu sempre falo para todo mundo que a gente lida nesse setor que o importante é você ser muito verdadeiro com aquilo que você quer e com as coisas. Tem que ser verdadeiro na parte financeira, porque se você quer se enganar na hora de projetar um negócio, a fatura vem depois, né? Ela vem até dobrada, viu? Exato. A gente encara muita gente no planejamento financeiro que tem tanta vontade que o negócio dê certo, que a pessoa dá uma... sabe aquela... Se auto-engana, né? Pra continuar, né? Pra continuar, pra falar assim, não, meu negócio é muito bom mesmo. Só que no final não tem jeito. Ela paga o preço. Exato. Plantando aquilo que já sabe que não está muito de acordo, não vai colher mais pra frente algo aí totalmente correto, né? Não vai mesmo, viu? Não vai mesmo. Não tem como você plantar abacate e dar outro fruto, não tem como. Exato, Eric. E olha, muito interessante aí tudo que você ressaltou. Achei muito bom ter ressaltado também o Sebrae, que tem aí auxiliado, até porque traz muito benefício também, né, para o nosso Brasil, para a economia, gira. Então, no caso, Eric, você que está totalmente envolvido com isso, trabalha aí há mais de 15 anos no setor, como que você vê o empreendedorismo, o papel que ele tem na nossa sociedade? Não, o empreendedorismo, na verdade, é o que move muito a sociedade. Se a gente for analisar hoje, a maioria dos empregos formais, eles estão nas pequenas e médias empresas, entendeu? E eu falo de empreendedorismo, pode ser de uma empresa, mas você pode falar de empreendedorismo dentro de uma escola, dentro do governo. Na verdade, empreender é você movimentar, fazer as coisas, fazer acontecer, né? Eu sempre falo que o empreendedor é aquele que quer fazer algo, aquele que tem uma fome de fazer alguma coisa. E, na verdade, são os empreendedores que acabam movimentando, tem um peso enorme na economia. Hoje em dia o Brasil vive por um momento também onde você tinha muitos trabalhadores informais e, como disse o Sebrae, eu trabalho junto com o Sebrae, é um ótimo parceiro, vem trabalhando na formalização dessas pessoas, entender que às vezes a pessoa que antes trabalhava de uma maneira informal, como pode ser o pipoqueiro, alguma coisa assim, ele também é um empreendedor. A pessoa da lojinha da esquina é um empreendedor também e ele precisa de formalização, precisa ter esses mesmos instrumentos para poder gerenciar o seu negócio, seja de qual tamanho, de que tamanho ele for. Então o empreendedorismo, no fundo, ele vem cada vez mais, vamos dizer assim, crescendo junto com o movimento do Brasil. As pessoas começam a ter direito a dinheiro, começam a pensar nos seus pequenos negócios. As empresas antes eram empresas enormes, elas vêm reduzindo cada vez mais os custos, então elas vão subcontratando outras empresas.
E as oportunidades, na verdade, no Brasil estão aí, né? Estão aí para quem tiver esse desejo, tiver essa vontade e achar que pode. As oportunidades de crescimento econômico e tudo que está acontecendo no Brasil estão aí para quem quiser. Perfeito. E olha, Eric, a gente sabe que tem empreendedores, né, de várias áreas e de proporções também muito diferentes, né? E a gente recebe aqui também participações de muitos ouvintes, pessoas que fazem bolo dentro de casa para vender para fora, pessoas que pegam no final do ano agora encomendas de Natal. Como é que pode dar um passo aí maior? A pessoa que está nos ouvindo nesse exato momento tem feito algo, trabalha dentro de casa e vende o seu próprio serviço. Como é que ela pode tomar aí dimensões maiores para abrir a sua própria empresa, para começar a contratar gente para trabalhar junto? É interessante porque tem muita gente que faz isso, né? Tem muita Sim. gente que faz isso e eu aposto que tem muita gente que está se perguntando justamente isso. Começa, de repente, a ter uma demanda muito forte e que ela fica difícil, às vezes, de atender, né? Chega no final Sim. do ano, a pessoa faz, como você falou, faz bolo em casa e chega aquela época de festa, assim, todo mundo encomendando, ela fica até com pena de ter que pensar em negócio porque não tem... Exato. Não tem estrutura ainda, né? Não tem estrutura, não tem capacidade de atender, né? E isso acontece em muitos negócios, mas assim, para você dar um degrau de aumentar o seu negócio, contratar alguém, não vale só ser um período específico, né? Aí você tem que trabalhar durante todo o ano, porque senão de repente você contrata alguém e a pessoa não vai conseguir trabalhar durante só 2 ou 3 meses, né? O restante do ano. Então, para essa pessoa que está aí com essa angústia, é importante você pensar que o degrau para você contratar alguém, para você fazer um negócio, ele é um degrau, vamos dizer assim, de crescimento que ele tem que ter tomado com cuidado para você, às vezes, não comprometer um custo e depois ficar numa situação mais complicada até financeiramente, né? E eu sempre acho que quando a pessoa, para pensar o crescimento do negócio, ela tem que pensar isso, tem que pensar como é que ela cresce durante o ano, como é que ela vai pensar efetivamente atingir outros tipos de clientes, porque às vezes é isso. Se a pessoa atende só os amigos, é uma coisa, mas como é que você vai competir como é que você vai ampliar a tua base de clientes, né? Como é que você vai chegar em outras pessoas para poder vender seu bolo, né? Onde é que estão essas pessoas? E como é que você vai chegar até elas? Você vai chegar através da sua rede de contatos mesmo, fazer um cartãozinho, você vai fazer um folder, vai entregar, às vezes tem gente que quer fazer uma propaganda na internet, alguma coisa assim. Então, tem que crescer, pensar num crescimento mesmo de onde estão os clientes e como é que eu vou ampliar minhas vendas, para daí você pensar em crescer a infraestrutura, porque senão você incha demais, às vezes coloca uma pessoa para trabalhar e como é que você vai ficar com 2 meses com pouco pedido, né? Exato. Ou seja, né, voltando para aquilo que você falou, é ser verdadeiro consigo mesmo, né, e se auto-perguntar, né, começar a levantar aí questões que precisam ser respondidas para ver se está no momento certo, né, para dar um passo aí grande. Às vezes a pessoa pode não ter capital, se é hora de fazer um empréstimo até para ter esse capital e investir, ou se talvez não é o momento exato, ou seja, ser verdadeiro e realmente avaliar. Bom, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, Eric, porque teria muito mais assunto para a gente abordar, um assunto muito interessante mesmo. O que mais te apaixona nessa área? Você que trabalha há bastante tempo com empreendedorismo, o que te encanta no dia a dia da sua profissão? É uma ótima pergunta, né? Eu diria que tem duas coisas. Primeiro, a motivação pessoal, que eu sempre gostei, na verdade, de fazer algo. Sim. Então, para mim, me encanta as pessoas que têm vontade de fazer algo. Sim. E isso, tá lidando com as pessoas com vontade de fazer algo, é uma coisa que realmente lembra sempre, assim, me apaixona bastante. E tem uma outra coisa que ele dá com muitas realidades diferentes, que a gente acaba lidando com todos os tipos de empreendedores, com negócios mais incríveis, os negócios simples, e são pessoas, às vezes, que são muito diferentes, e a gente acaba encontrando uma maneira muito particular de cada um de iniciar um negócio. Então isso é muito interessante, isso é muito bom ver como é que as pessoas estão lidando com isso daí, né? Como é que elas estão ajudando a economia a crescer, como é que os sonhos das pessoas elas possam transformar em negócio, e isso transforma nas famílias. Isso acaba gerando, sabe, um impacto que é muito grande, não só na pessoa, nas pessoas que estão no entorno. Depois você começa a enxergar como é que ela acaba impactando mesmo a economia em geral. Com certeza. E a sua função, por mais que você aí já exerça há vários anos, né, sempre traz algo novo a cada dia. Sempre. E isso é bom demais, né? Bom, Eric Krulikovski conversou conosco hoje, ele que é administrador de empresas e sócio-diretor da iSetor, falando sobre empreendedorismo. Se você que está nos acompanhando quer saber mais sobre o assunto, tem algum site para que a pessoa possa entrar e continuar essa conversa depois?
Claro. Bom, vou indicar, logicamente, o site da empresa, né, que é www.isetor.com.br. Dá uma entrada e manda uma mensagem para a gente. O próprio também quiser saber mais sobre essa parte de plano de negócios, o Sebrae é um ótimo parceiro, tem rede de atendimento próxima e pode ajudar em muita parte dos negócios. Eric, muito obrigada e um excelente dia para você, um bom final de semana também. Obrigado, Renato, para vocês também.